Olá, mulher de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Estamos aqui mais um dia aqui nessa maratona de aprendizados financeiros para nossas vidas. E quanto tem sido bom estarmos aqui aprendendo, estarmos aqui observando e analisando a vida desse grande rei, o rei Salomão. Estamos vendo quantos erros Salomão cometeu por conta de um desejo, por conta das suas emoções, para satisfazer a sua vontade. Hoje vamos falar do quinto erro financeiro de Salomão. Sabe qual foi? Foi conviver com más influências. Se nós analisarmos isso hoje na nossa vida, como é que está isso? Como é que está sendo as influências aqui na nossa caminhada financeira, nas nossas vidas? Quais têm sido ela aí? Aleluia! Os relatos bíblicos me fazem acreditar que boa parte da queda de Salomão se deu pelo convívio íntimos com as más influências. Podemos perceber isso nos versículos seguintes. Ele está lá no 1 Reis, capítulo 11, versos 4, 5, 7 e 8. Vamos lá. Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarete, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominações dos Amonitas. Neste tempo edificou Salomão um altar a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominações dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Aleluia! E aqui nós vemos, através desse versículo, desse capítulo, o quanto Salomão se envolveu com as más influências. Ele acabou sendo o quê? Influenciado por essas mulheres. E esses versículos nos fazem pensar que Salomão primeiro se envolveu com muitas mulheres, o que não era permitido para os reis israelitas. Depois escolhe mulheres de outros povos que não serviam a Deus, o que também não era permitido. E para finalizar, Salomão começa a adorar os deuses dessas mulheres, o que obviamente também não era permitido. Você vê um processo, você observa que houve um processo e as coisas começam pequenininho, começa assim como se não tem nada a ver. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente fala assim, não tem nada a ver isso, não tem problema. E olha como terminou a vida desse grande rei. É claro que o maior erro promovido pela influência negativa nesse caso foi o erro de adorar outros deuses. Mas como nós estamos focando nos erros financeiros de Salomão, note o quanto essas influências também trouxeram os prejuízos financeiros para ele. Pense bem, a Bíblia diz que Salomão ergueu templo para todas as suas mulheres estrangeiras. Imagina o quanto foi gasto para isso, né? Imagina o desperdício financeiro para adorar falsos deuses. E às vezes, amadas, eu já vivi isso, eu vejo pessoas vivendo isso, as más influências, levando a pessoa a bares, levando pessoas a festas desnecessárias, levando pessoas a gastar desnecessariamente. E essas coisas acontecem assim dentro da nossa casa, do nosso lar, um desperdício desnecessário. Por que será? Vamos meditar? Vamos meditar o que tem sido desnecessário na nossa vida, o que nós temos gastado para satisfazer outras pessoas, para alegrar o coração de outras pessoas. Qual é a necessidade disso? E trazendo, amado, para o seu dia a dia, para o meu dia a dia, note que as más influências também podem fazer com que eu e que você desperdice muito dinheiro. Por exemplo, pessoas podem te influenciar a beber regularmente, né? A trocar de carro constantemente, a morar num bairro de padrão superior aos seus ganhos. Tudo isso tem que ser observado. E diante do poder das influências, precisamos notar que não há como fugir do fato de sermos influenciadas pelo meio. Por outro, precisamos saber que podemos escolher o meio que vai nos influenciar. Você pode escolher o meio que vai te influenciar. Então escolha. Está nas tuas mãos. Isso não depende de Deus, depende de você, porque o Senhor coloca diante de mim, de você, a bênção e a maldição.
O que você vai escolher? A própria palavra fala assim, pois escolhe vida. Escolhe a vida. Há um conselho acerca disso. Amados, por outro lado, precisamos saber que podemos escolher o meio aonde nós vamos ficar. Como dizem por aí, você é a medida das 5 pessoas com quem mais convive. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Qual é essas 5 pessoas? Qual é a personalidade delas? Como elas têm influenciado a sua vida? Então escolha bem as pessoas que farão parte efetiva da sua vida. Você já pensou nisso? Você já pensou nessa escolha? Você já pensou em tudo isso? Aleluia! Isso é bênção, isso é bom para nós, que nós precisamos saber com quem nós andamos e com certeza as pessoas dirão quem nós somos. 6º erro financeiro de Salomão, adorar a outros deuses, incluindo Mamon. Aleluia, Jesus, tem misericórdia, né? Só Jesus na nossa causa. Conforme vimos aqui nos tópicos anteriores, como você tem observado, as influências negativas de algumas esposas estrangeiras fizeram Salomão adorar deuses pagãos. A Bíblia fala explicitamente que Salomão adorou a Asterete. Astarete é deusa dos Sidônios, Milcom, deuses dos Amonitas, Quemós, deus dos Moabitas, e Amoleque, deus dos Amonitas. Mas as Escrituras nos fazem acreditar que Salomão também adorou outros deuses, Mamon. Sim, tudo leva a crer que Salomão, num determinado tempo, colocou as riquezas em primeiro lugar, deixando o verdadeiro Deus de lado. Acredito nisso, pois Salomão transgrediu o básico da lei dos reis de Israel, estabelecendo por Deus para ter lucro. Veja só, o rei de Israel não deveria ter muitos cavalos, mas Salomão teve inúmeros cavalos. O rei não deveria ter muitas esposas, mas teve 1000 esposas. E inclusive acredito que muitas das esposas estrangeiras foram o resultado dos acordos com outras nações que visam manter o reino de Israel próspero. O rei não deveria adquirir grandes quantidades de riqueza, mas Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro. Assim como Salomão passou a amar o dinheiro mais do que a Deus, nós também podemos. E a Bíblia é clara quanto a isso. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um ou amar o outro. O que há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Evangelho de Mateus 6:24. Que essa palavra possa nos abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para o perigo que tem de nós não administrarmos as riquezas, os recursos que vêm às nossas mãos com sabedoria. Que essa palavra possa dar esse alerta para mim e para você, e que hoje possamos aprender uma grande lição com tudo que o rei Salomão passou e está ali na Bíblia, nos ensinando. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe as suas finanças e abençoe os teus caminhos para que você decida com quem andar e a quem servir. Amém? Aqui é Marilza Rocha do Ministério A Mensageira, Escola de Finanças do Reino. As suas finanças têm propósito? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere os teus caminhos em nome de Jesus.